Olá, estudantes da Escola Municipal Caio Líbano Soares. Estamos voltando aí com conversas matemáticas nesse segundo semestre aí já, né, de 2021. Agora a gente está aí com o módulo 23, o pessoal do ensino fundamental. Eu e o professor Heitor vamos trazer dicas importantes aí para vocês aí poderem desenvolver esse módulo aí. Não é isso, Heitor? Olá, Rodrigo. Obrigado aí pela parceria. Vamos destrinchar um pouquinho esse módulo 23 que fala sobre sistemas de equações, tá? É um assunto que a gente está trabalhando primeira vez esse ano, né? Vamos lá, então. Bacana. Vamos lá. A gente começa o material com um exemplo, tá? Bem simples o exemplo. A primeira é o título, né? Sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas, tá? Aí a gente propõe o seguinte problema: considere em um estacionamento que há carros e motos. Então, tem um total de 14 veículos e 48 rodas, tá? Aí a gente quer saber quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento. Então, a gente tem no total 14 veículos e 48 rodas, né? Lembrando que nossos carros sempre vão ter 4 rodas e nossas motos sempre vão ter 2 rodas, tá bom? Aí a gente fala, como é que a gente resolve um tipo de problema assim, né? Aí a gente traz essas ilustrações para vocês, tá? Podemos resolver a situação da seguinte maneira. Imagina que você tinha 14 veículos, no total todos seriam motos, tá? Se a gente propõe inicialmente isso, se a gente fala que tem 14 motos e cada moto tem 2 rodas, então no total o que a gente vai ter? 48 rodas, tá? Só que não é o que acontece lá no nosso quadro lá, que ele falou que tem 48, né? Então a gente falou que aí, se a gente tiver 14 veículos, cada um com 2 rodas, a gente vai ter 28. Vai estar faltando, então, no caso aí, 20 rodas, né? Aí a gente tem uma estratégia. Então vamos fazer uma substituição. Cada moto por um carro, né? Então ele fala o seguinte, ó, mas o problema, cita, são 48 rodas no total. Então podemos substituir motos por carros, tá? Até completar 48 rodas e totalizando 14 veículos. Então toda hora que a gente corta uma moto que tinha 2 rodas, a gente coloca um carro, né? Que tem 4 rodas, tá? Aí observe, cortamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 motos. E nessas 10 motos, o que acontece? A gente troca por 10 carros. Se a gente tem 10 carros com 4 rodas cada carro, no total, então, a gente vai ter, então, agora 40 rodas, mais as 4 motos ficaram sobrando, que totaliza 8 rodas, né? No finalzinho aí, como o Rodrigo está circulando para a gente. Então, observa que 8 rodas de moto mais 40 rodas de carro, no total, então, a gente tem 48 rodas. E quantos veículos? Teremos 10 carros, tá? E 4 motos, tá bom? Então, essa seria a solução desse problema, tá? Então, nesse estacionamento, teremos 10 carros e 4 motos. Ok, Rodrigo? Bacana, estratégia muito legal que o professor Heitor propôs aí, né? É claro que é sempre importante, como o Heitor falou muito bem, vocês tentarem mentalizar a situação, né? Problema, porque ali quando tem o desenho, a gente consegue enxergar, né? Ó, ele frisou bem, ó lá, as rodas das motos, as rodas do veículo e faz essa comparação aí de quantitativos. Então, o visual é importante, né, Heitor, nessa hora. Então, vale a pena, às vezes, fazer um desenhozinho, né, antes de sair Isso. fazendo qualquer cálculo. Então, essa ideia foi muito legal. E é isso mesmo, tem outras formas de pensar também, né, Heitor? Não é muito fechado, não. Pode Isso. propor outro tipo de organização também aí. Legal, Rodrigo. Então, assim, no próximo slide, como vocês vão poder ver, a gente quer fazer o quê? A gente quer passar um pouco de matemática. O que tinha de matemática, né, nesse problema? Como que a gente representa esse problema através da linguagem matemática, por exemplo, tá? Então, a gente vem com essa explicaçãozinha aí, ó. Vamos agora usar os conhecimentos de cálculo algébrico para resolver o problema de outro modo, tá? Aí, inicialmente, o que a gente tem que fazer? A gente vai dar dois nomes aí. A gente vai usar a letra X, tá? E a letra Y, tá bom? Por isso que lá no nosso título do nosso trabalho são duas incógnitas, tá? Então, a primeira incógnita a gente chama de X e a segunda incógnita de Y. O que a gente fala? Ó, a quantidade de carro que está no estacionamento a gente representa com a letra X, tá? De forma análoga, a gente fala o seguinte: a quantidade de motos que está no estacionamento a gente vai representar com a letra Y, tá? Ou seja, o número de carros no estacionamento é igual a X.
número de motos no estacionamento é igual a Y, tá? Aí, em seguida, o que a gente faz? Pega os dados que o problema deu para a gente e monta as equações. Por exemplo, do lado esquerdo, como que a gente tem que montar? Ele não falou que o total de veículos que tinham lá não era 14? Então, a gente pega, ó, o número de carros mais o número de motos tem que dar, então, 14 veículos no total, tá? Que é a equação da esquerda. Quantidade de carros mais quantidade de motos é igual a quantidade total de veículos. E do lado direito, observe que a gente tem. A gente tem que analisar. Ó, um carro tem quantas rodas? 4 rodas. E uma moto tem quantas rodas? 2 rodas, tá? Então, cada moto tem 2 rodas. Então, como a gente representa isso algebricamente? 2 vezes Y. Cada carro tem 4 rodas. Como que a gente representa isso? Algebricamente, porque a gente chamou de X lá em cima o número de carros, então fica 4 vezes X. Então, a gente sabe que o total de rodas é 48, então pega 4 vezes X mais 2 vezes Y, dá 48, que é a quantidade total de rodas no estacionamento. Tá bom? Então, ó, quando duas equações de primeiro grau com duas incógnitas são escritas, ligadas pelo conectivo, e dizemos que é um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, então, como vocês podem ver, a gente pode representar dessa forma, com uma chave, tá? X mais Y igual a 4. 4 vezes X mais 2 vezes Y é igual a 48. Então, essa última figura que vocês estão vendo aí embaixo, a gente chama de quê? De sistema de equações com duas incógnitas do primeiro grau, ok? Beleza, Heitor, muito bom. E é interessante aqui, pelo que o Heitor falou aí, pessoal, prestar atenção em um detalhe. Ele falou muito bem isso, ó, cálculo algébrico. Isso aqui é uma informação, é uma tradução daquela frase, né? Total de veículos é igual a 14. Isso aqui é uma outra tradução, uma tradução matemática, né? 4x mais 2y igual a 48. Então, cálculo algébrico é você traduzir matematicamente aquela informação, né? Aqueles dados que estão colocados ali no problema. E o interessante aqui é que existe uma relação entre eles, ó. É a mesma variável para os dois, para as duas equações, e a gente está interessado nas quantidades, né? E o Heitor fala do conectivo I. É uma equação e a outra. Então, a gente está buscando uma resposta que vale para as duas ao mesmo tempo. Esse I é ao mesmo tempo, né, Heitor? Aquilo que é comum, aquilo que vai valer tanto para a quantidade de veículos quanto para o total de rodas. Ou seja, a quantidade de motos e de carros é a mesma para as duas situações. É o que a gente quer descobrir. Exatamente, Rodrigo. Muito bem. Então, gente, então vamos praticar um pouquinho disso tudo que a gente falou. Então, a gente propõe a primeira atividade seguinte, ó. Em um sítio, há bois e patos, tá? Totalizando 23 animais e 82 pernas. Usando as letras X e Y, escreva um sistema de duas equações associada a esse pato, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar a imagem, tá? Então, a gente tem uma imagem bonita de um sítio aí, né? Dá até vontade de ir para lá, descansar um pouco. E observa se você vê, o boi, ele tem quantas pernas? Ele tem 4 pernas, né? Então, ele é um animal que tem 4 pernas. E um pato, ele tem quantas pernas? Tem 2 pernas, tá? É igual lá no que a gente fez lá de forma análoga. O carro tinha 4 rodas, a moto tinha 2 rodas. Aí agora a gente vai olhar, o boi tem 4 pernas, o pato tem 2 pernas, tá? E ele falou o seguinte, você tem, então, 23 animais e 82 pernas no total. Então, eu vou falar para o Rodrigo. Então, o X para a gente, Rodrigo, vai ser o número de bois, tá? Beleza, vamos Então, o lá que a gente tem então. que fazer? Primeiro, a gente vai dar o nome para as variáveis, né? Então, das incógnitas. Então, X a gente chamou o número de bois, tá? E Y, o número de patos, tá bom? Então, observa, se a gente tem o número de bois mais o número de patos, vai dar o total de animais. Então, X mais Y daria o total de animais, que ele falou para a gente que é 23, tá? E observa que a gente tem 82 pernas, né? Então, a gente vai agora relacionar a nossa equação com a quantidade de pernas, levando em conta que o boi tem 4 pernas e o pato tem 2 pernas. Então, a gente vai fazer a seguinte equação: 4 vezes x mais 2 vezes y, tá? Representa o número de pernas do pato, vai dar o total que deu 82. Ok? Então, esse seria a nossa segunda equação. Então, nosso sistema de equação, a gente pega as duas equações, a de cima e a de baixo, faz como o Rodrigo fez com essa chavezinha. Tá bom? A gente não quer a solução, tá? A gente só quer que vocês representam
inicialmente esse sistema. Ok, Ô, Rodrigo? Heitor, ok, uma coisa importante também que pode ajudá-los, porque é muito comum usar as letrinhas X e Y nos materiais, vocês vão achar isso. Mas podem também usar a letra inicial que corresponde àquela variável, aquilo que você está representando. Então, por exemplo, bois, você pode usar B, e pato, você pode usar P. Tá? Pode fazer assim também, que vai dar na mesma. Você só trocaria a letra e a informação, né, Heitor, que, ó, né, seria a mesma. Você usaria B mais P igual a 23, tá vendo? Que é a mesma coisa, não muda nada. 4B mais 2P igual a 82. Às vezes pode ficar mais fácil também para vocês usar a letra inicial aí, né, que representa a variável, tá bom? Beleza, é isso aí, Rodrigo. Aí fica a gosto do freguês, né? Pode usar a letrinha que quiser, né? A gente Isso. usa X e Y, como você falou, porque a literatura geralmente ela traz, então a gente já ir acostumando, mas pode ser a letrinha que quiser mesmo, tá? Observa a atividade 2, então, ó, a soma de dois números é 15. A diferença entre eles é 3. A gente quer saber quem que são esses dois números. Você tem sempre dois números. Você somou os dois, deu 15. Você subtraiu os dois, deu 3. Então, a gente quer saber quem são esses dois números, tá? Aí, ó, como o Rodrigo propôs, então a gente vai sair do X e Y, vamos fazer com outras letras, tá? Então, eu falo com ele, a gente chama o primeiro número de A, por exemplo. Primeiro número igual a A. Isso. Então, a gente chama de A é igual ao primeiro número, né? E B vai ser igual ao segundo número, tá? Se quiser até colocar uma setinha para representar aqui o A, isso. A é o primeiro número e B é o segundo número. Então, ó, a gente pega os dois e soma. O que é fazer isso? É pegar A mais B, vai dar 15, né? A mais B, pega o primeiro, soma com o segundo, deu 15. E o que é fazer a diferença deles? Subtrair. Então, A menos B deu 3, tá? Então, a primeira equação, A mais B igual a 15. A segunda, A menos B igual a 3. Ok? Isso, Heitor. E o legal, né, que se eles quiserem pensar mentalmente quem são esses dois números, vocês podem fazer algum teste mental aí para tentar descobrir. Vai começando pela soma primeiro, tem gente que tem mais facilidade pela subtração. Lembrando que esses dois números têm que valer para as Para duas duas, né? informações, tá? Então fica como Testou, desafio, né, Rodrigo? isso aí, já tentar Descubra os dois descobrir. números. Se Exatamente. descobrir, se descobrir quem são eles, o Heitor vai dar um chocolate aí na volta das aulas aí. Isso. E Vamos também lá. a gente vai propor também para vocês resolverem o primeiro, quem conseguir. Quantos bois tem lá e quantos patos tem E para quantos patos satisfazer. tem? Justamente, para já montar Ok. uma fazenda aí.